Que as bênçãos divinas acompanhem o dia e a semana de cada pessoa que nos escuta hoje. Amém. É muito bom estar aqui para mais essa análise. Bom, para começar a nossa imersão de hoje, pense por um instante na ideia de poder absoluto. Uma ideia que historicamente assusta bastante, né? Nossa, com certeza. Na história humana, o poder absoluto quase sempre é uma garantia de tirania absoluta. Aham. É a regra básica. Um governante que não precisa responder a ninguém dificilmente perde o sono pensando em equidade ou justiça. Exatamente. Mas o lance é que hoje nós temos em mãos um documento milenar que vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele descreve um poder cósmico capaz de abalar as estruturas da Terra e que, voluntariamente decide se acorrentar à mais perfeita justiça. É um contraste e tanto com o que a gente conhece da nossa própria história. Pois é, nós vamos mergulhar hoje nas páginas de um texto muito antigo, o Salmo 99. Um material fascinante, diga-se de passagem. Muito. E para nos guiar nessa exploração de hoje, nós trouxemos para a mesa as notas detalhadas da Bíblia de Estudo NAA. Sim, e também a análise teológica muito profunda do Alan P. Ross sobre esse mesmo texto. Isso. E a nossa missão hoje não é apenas ler um poema antigo. Nós queremos desvendar esse equilíbrio quase impossível entre uma majestade que é aterrorizante e uma misericórdia que, incrivelmente, desce a poeira do nosso chão. Eu acho fantástico começar por esse ângulo, porque olhar para esses textos do Antigo Oriente Médio é fundamental para a gente entender as raízes da nossa própria concepção de autoridade, sabe? Uhum. Até porque muita gente lê por cima e perde a profundidade. Exato. À primeira vista, quem lê esse texto hoje pode achar que é só mais um hino de exaltação, um louvor meio distante. Tipo um cântico genérico, né? Isso, um cântico genérico. Mas quando começamos a cruzar as informações históricas e literárias que o nosso material de estudo fornece, a coisa muda de figura. A gente percebe que o autor está construindo um argumento muito sofisticado. Um argumento teológico pesado, né? Com certeza. Ele está tentando explicar para a mente humana não apenas o que é essa santidade divina insondável, mas principalmente como ela afeta o nosso dia a dia, a nossa moralidade. E até a forma como lidamos com os nossos próprios erros, pelo que eu vi nas fontes. Perfeitamente. É uma aplicação muito prática de um conceito muito abstrato. E para a mente humana conseguir processar como se relacionar com essa figura divina, eu imagino que o texto precise, antes de mais nada, estabelecer a escala desse poder, certo? Sem dúvida. Você não consegue entender o tamanho da graça sem entender o tamanho da autoridade. Exato. Não dá para falar sobre misericórdia sem antes entender o peso, a força de quem está concedendo essa misericórdia. E o início do texto é de tirar o fôlego. É uma abertura grandiosa. Muito. Ele pinta a imagem de um rei que é descrito como majestoso, reinando de forma absoluta e tem uma localização geográfica e espiritual muito específica ali. O texto diz que ele está entronizado acima dos querubins. E aqui é crucial não deixarmos a nossa imaginação moderna diluir essa imagem. Como assim? É que quando ouvimos a palavra querubim hoje em dia, muita gente pensa automaticamente naquelas pinturas renascentistas, sabe? Ah, sim. Naqueles bebês gordinhos com asinhas. Isso mesmo, aqueles bebês flutuando em nuvens com harpas. Aquela imagem clássica de cartão de Dia dos Namorados. Exatamente. Mas no contexto do antigo Israel, isso não poderia estar mais longe da verdade. As notas da NA esclarecem bem que essa é uma referência direta à Arca da Aliança. Certo. Que ficava guardada lá no templo. Isso. Historicamente, a arca era uma caixa de madeira revestida de ouro e sobre a tampa dela, que eles chamavam de propiciatório, havia duas figuras de querubins esculpidas. E eles não eram nada fofinhos, pelo que eu entendi. De jeito nenhum. Na mitologia e na arte do Antigo Oriente Próximo, querubins eram criaturas aladas imponentes, guardiões ferozes. Tipo umas esfinges, talvez. Muito parecido com esfinges, sim. Eles protegiam o espaço sagrado. Então, dizer que essa força cósmica está entronizada ali é dizer que o próprio centro do poder do universo repousa sobre aquele local físico.
Caramba. É uma imagem de autoridade inquestionável, pura, totalmente separada da criação que é tão falha. É a definição máxima de santidade e separação. E o que eu achei curioso é a resposta a essa imagem. Quer dizer, a reação do mundo físico a essa presença não é um simples aceno de cabeça ou um aplauso educado. Longe disso. É uma reação geológica quase. Pois é. O texto diz muito claramente: abale-se a terra e tremam os povos. E eu gosto muito de como a análise do Ross aborda essa parte. Ele traz uma visão muito interessante sobre o tremor, né? Traz sim. É como estar diante de um fenômeno natural de proporções épicas. Pensa bem, imagine estar parado bem na beira do Grand Canyon pela primeira vez. Nossa, aquela imensidão que não acaba mais. Exato, olhando para aquele abismo absurdo. Ou então, observando a formação de uma tempestade massiva. Daquelas que escurrecem o céu inteiro em poucos minutos. Isso, vindo direto na sua direção. A magnitude daquilo é tão esmagadora, tão superior à nossa fragilidade física, que a única resposta lógica do nosso sistema nervoso é um certo tremor. É físico, não tem como controlar. Não tem. É uma reverência visceral. Você teme a tempestade, mas não consegue desviar os olhos da beleza e da força imensurável dela. Essa analogia da tempestade que você trouxe é perfeita. Ela captura exatamente a dualidade que as nossas fontes apontam hoje. Dualidade no sentido do medo e do fascínio. Isso. O tremor ali não é apenas um terror paralisante, do tipo que faz alguém fugir correndo desesperado. Tem algo mais além do pânico. Muito mais. Existe ali um elemento de deslumbramento e, incrivelmente, de esperança. A análise destaca que as nações ao redor de Israel deveriam, sim, ter o bom senso de temer prejudicar um povo protegido por esse rei. O que faz todo sentido político e militar na época. Faz. Mas, e aqui está o ponto de virada genial do texto, simultaneamente, essas mesmas nações de fora são convidadas a celebrar e exaltar esse nome que é grande e tremendo. Peraí, deixa eu ver se eu entendi o impacto histórico disso, porque isso me levanta uma dúvida grande. Pode falar. Se esse poder todo está associado a Israel, se a Arca da Aliança ficava lá com eles, no território deles, por que o texto insiste tanto que todos os povos, o mundo inteiro, devem tremer e celebrar? É uma ótima pergunta para se fazer a um texto antigo. Porque, pelo pouco que eu lembro das aulas de história no colégio, deuses antigos eram muito bairristas, não eram? Eles eram completamente bairristas. A mentalidade padrão na antiguidade é que cada nação, cada cidade-estado tinha a sua própria divindade protetora exclusiva. Uma divindade com CEP, basicamente. Exatamente isso, uma divindade com CEP. A jurisdição daquele deus terminava exatamente onde terminavam as fronteiras geográficas do país. Então, se você cruzasse o rio da fronteira... Você já estava no território de outro deus, as regras mudavam. Mas o que é fascinante aqui no Salmo 99 e que as nossas fontes fazem questão de sublinhar fortemente é que o texto subverte totalmente a ideia de uma divindade local. Ele quebra essa barreira geográfica. Quebra por completo. A santidade exaltada que a gente vê descrita ali não é um conceito paroquial, não é um troféu tribal que pertence só a Israel. É uma realidade que engloba todo mundo. Uma realidade universal. O convite para o mundo inteiro participar dessa reverência é uma declaração contundente de que essa autoridade cósmica governa sobre absolutamente tudo. Quer dizer, é um rei que escolheu se manifestar de forma bem específica em um local, mas que exige e de fato merece o reconhecimento de toda a terra. Exato. Não há limite territorial para esse poder. Certo, isso estabelece perfeitamente o cenário para quem está escutando. Mas também me parece criar um problema na narrativa. Qual o problema? Bom, nós temos essa tempestade majestosa, universal, que faz a terra inteira tremer. Se a história parasse por aí, seria assustador. Teríamos apenas uma força distante, intocável, esmagadora lá no céu. Uma força que a gente só pode temer e tentar se esconder. Isso. Só que o texto faz um movimento dramático. É como se a lente da câmera saísse do espaço sideral
e descesse muito rápido em direção ao chão poeirento ali do Oriente Médio. É um zoom out e depois um zoom in gigantesco. Sim, ele vai do escopo cósmico direto para uma aplicação extremamente prática e terrena. O texto diz que esse rei poderoso ama a justiça e que ele estabelece o direito e a equidade no meio de Jacó. E esse é um movimento lindo. É o movimento da encarnação da justiça. A santidade deixa de ser apenas uma aura brilhante, lá longe, inacessível. Ela vira algo tangível, né? Vira uma ação concreta histórica. Quando o texto menciona a palavra Jacó, ele não está falando apenas do patriarca histórico, aquele homem. Ele está usando o nome como um atalho para representar toda a nação. Uma nação que, aliás, a própria Bíblia diz que era bem complicada. Nossa, incrivelmente falha, teimosa, cheia de rebeliões. É no meio dessa bagunça humana, dessa imperfeição toda, que essa força indomável decide estabelecer a equidade. E é bem aqui que entra aquele contraste que eu mencionei logo no começo da nossa conversa, sobre os governantes humanos. A questão da tirania? Exato. Para quem estuda política, sociologia ou história, a regra de ouro é muito clara: o poder corrompe. Lord Acton já dizia, né? O poder absoluto corrompe absolutamente. Pois é. Um imperador com poder absoluto fatalmente vai usar esse poder para si mesmo, para o seu próprio ego. Ou para esmagar os inimigos. Mas o que as notas da Bíblia de Estudo NA e o comentário minucioso do Ross ressaltam aqui é que esse poder cósmico imensurável se liga voluntariamente ao que é certo e justo. Ele escolhe se submeter às próprias regras de justiça. E tem uma imagem literária belíssima usada no texto para ilustrar isso. O Salmo convida as pessoas a se prostrarem diante do estrado de seus pés. O estrado dos pés de Deus. É uma imagem muito rica. Muito, porque o trono está lá em cima, nos céus, acima daqueles querubins dourados todos, mas os pés tocam a terra. Eu confesso que fiquei tentando visualizar isso. O que exatamente significa se aproximar do estrado dos pés na visão das fontes que nós estamos analisando? O material de estudo resolve essa imagem metafórica de uma forma muito clara. O estrado dos pés ali representa o santuário. É o templo físico que ficava na colina de Sião, em Jerusalém. Ah, então é um local físico, geográfico. Sim, no mundo antigo, um rei vitorioso muitas vezes usava seus inimigos derrotados como estrado para os pés. Eles literalmente pisavam nos reis vencidos como um sinal de humilhação total. Nossa, uma demonstração de força bruta mesmo. Brutal. Mas a subversão que o Salmo 99 faz aqui é espetacular. O estrado cósmico desse Deus não é um lugar de humilhação e crueldade, mas o ponto de contato tangível. É o local de adoração e de encontro. É onde a coisa acontece. Isso. Se o trono celestial representa a autoridade divina inatingível, o templo, o estrado, é onde o infinito toca o finito de uma forma graciosa. A análise teológica aponta algo nessa linha também, não é? Aponta sim. O Ross diz que a santidade descrita ali não se resume só à ideia de Deus estar separado e distante de toda a contaminação do nosso mundo. Ela se manifesta ativamente na forma como ele desce e governa com justiça. Então o santuário é o lugar exato onde o governo justo se torna visível na Terra. Perfeito. É a justiça divina operando no nosso quintal. O estrado é literalmente o ponto onde a poeira das estradas, a sujeira da vida humana, encontra a base do trono do universo. Uma imagem poética muito forte. Onde a justiça deixa de ser uma teoria filosófica abstrata e se torna uma realidade prática. Mas olha, eu estava pensando aqui, isso levanta um obstáculo lógico gigantesco. Qual seria? Pensa comigo. Se a justiça que emana desse trono é perfeitamente reta, limpa e absoluta, Certo. e a humanidade que caminha até o templo para se aproximar desse estrado é notoriamente falha, quebrada e inconstante, Muito inconstante. como que essa interação sobrevive?
Quer dizer, se você encosta a mão desprotegida em um cabo de alta tensão, você não faz um acordo diplomático com a energia. Você é pulverizado por ela. Você vira cinzas na hora. Exatamente. Então, como as pessoas não eram simplesmente consumidas por essa justiça absoluta ao tentar interagir ali no estrado? Eu diria que essa é a grande tensão narrativa desse texto. E de toda a Bíblia, na verdade. Um baita problema teológico. Um problema enorme. E o texto antigo não ignora esse problema. Pelo contrário, ele responde introduzindo figuras muito específicas. É bem aqui que a gente sai do reino da teologia lá das nuvens e entramos na história humana com os mediadores. Os nomes que o Salmo cita. Isso, o autor cita nomes bem conhecidos da história deles. Moisés e Arão, liderando a nação e os sacerdotes, e também Samuel, um pouco mais adiante na história, entre aqueles que invocam o nome divino. E as notas de estudo destacam muito o peso do papel desses três homens, sabe? A descrição que o texto dá é fascinante. Diz que eles clamavam e a resposta vinha de uma coluna de nuvem. Uma manifestação visível daquela presença. Imagina só a cena. O acampamento inteiro montado ali no deserto e aquela coluna densa, enigmática, servindo de canal de comunicação direto. Deveria ser assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. A melhor maneira que eu encontro para descrever o papel desses três caras para a nossa mentalidade de hoje é pensar neles como para-raios da antiguidade. Para-raios, achei genial a comparação. Pensa bem, eles captavam essa energia indomável, sagrada e terrível que vinha da coluna de nuvem e, de alguma forma, eles conseguiam canalizar isso com segurança para o chão. Para que o povo não fosse eletrocutado, digamos assim. Exato, para o povo que estava ali ao redor morrendo de medo não ser destruído. E as fontes deixam claro que isso não era um truque de mágica. Não era um superpoder inerente a eles. Não. A eficácia desse para-raios humano era puramente a obediência. O texto diz que eles guardavam os seus mandamentos. Mas eu confesso que, lendo isso, eu fiquei curioso com uma coisa específica. O que te chamou a atenção? A história antiga de Israel é cheia de figuras colossais. Tem heróis de guerra tipo Josué. Tem juízes com força sobre-humana tipo Sansão. E reis super famosos como Davi. Grandes nomes não faltam. Pois é. Então por que o autor desse salmo escolheu focar especificamente nesses três? Moisés, Arão e Samuel. Olha, essa seleção é muito intencional e ela nos ensina o que o próprio texto considera como a essência da verdadeira liderança. A análise do Ross mergulha bem fundo nisso. O que ele disse? Ele explica que a grandeza de Moisés, Arão e Samuel não estava em vitórias militares esmagadoras ou em demonstrações de força bruta para conquistar territórios. A escolha foca neles porque eles representam os intercessores supremos da história daquele povo. Os caras que ficavam no meio do caminho. Isso. Moisés e Arão, lá no começo de tudo, forjando a identidade da nação no deserto, e o Samuel, num momento crítico de transição, muito tempo depois, quando o povo exigiu ter um rei humano. Momentos de muita tensão política e espiritual, né? Extrema tensão. Eles não eram apenas líderes políticos operacionais. Eles exerciam essas funções de sacerdotes e profetas. A verdadeira glória deles não era a fama, mas o fato de que eles não apenas tinham acesso a Deus, mas eles usavam esse acesso para garantir a preservação do povo. Especialmente nos momentos de crise moral aguda, imagino. Exato. Quando a nação merecia ser punida severamente, esses caras iam lá e clamavam. Eles literalmente se colocavam na linha de frente para absorver o impacto. Eles se colocavam na brecha. O comentário do Rossi destaca que eles são vistos historicamente como verdadeiros presentes que Deus concedeu para guiar a nação. Presentes valiosos. Inestimáveis. E é importante a gente deixar claro aqui que eles não eram impecáveis, tá? Eles também falharam e erraram muito em suas histórias pessoais. Moisés nem entrou na Terra Prometida por causa de um erro, né? Bem lembrado. Mas eles são o exemplo ideal ali no texto porque atendiam ao chamado com uma vida dedicada à fé e à obediência contínua. E o que isso nos revela sobre aquela santidade terrível que faz a terra tremer?
Que ela não é cega nem surda. Exatamente, que ela não é surda. Essa autoridade colossal inclina os ouvidos e responde ao clamor de seres humanos obedientes. É um contraste absurdo com a tempestade do começo. Total. A misericórdia aqui age quase como um escudo de proteção real, impedindo que o povo fosse consumido por seus próprios erros constantes. E tudo isso por causa da mediação fiel desses 3 líderes. Olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. E eu diria que é a parte da pesquisa que mais explodiu a minha mente. Eu acho que sei onde você vai chegar. Porque, historicamente, apesar de terem esses líderes incríveis, esses para-raios gigantescos protegendo todo mundo, o povo ainda falhava. E falhava muito, repetidas vezes. O povo tropeçava de formas espetaculares. E isso nos leva à reta final do nosso texto base, que, para mim, apresenta a contradição filosófica mais provocante de todas as fontes que nós trouxemos hoje. Eu tenho certeza que você está apontando para o paradoxo do perdão e do castigo operando ao mesmo tempo. Sim, na mosca. O texto descreve esse poder soberano lá no trono como um Deus perdoador. O que é lindo. É reconfortante de se ouvir. Você lê isso e dá aquele suspiro de alívio, né? Dá um alívio enorme. Mas na mesma respiração, literalmente na continuação da mesma frase, o texto diz que ele os castigou por seus atos, ou, como a nota de rodapé traduz de algumas versões mais antigas, ele toma vingança do mal cometido. É um choque de realidade imediato. Um balde de água fria. E como nós... com a nossa mentalidade ocidental moderna, conseguimos processar isso de forma coerente. Porque geralmente nós pensamos de forma totalmente binária sobre a justiça. Explica um pouco mais como você vê essa forma binária. Assim, ou a pessoa é perdoada, o que a gente entende culturalmente como ganhar um passe livre para tudo. Onde todas as consequências ruins desaparecem magicamente da noite para o dia. Isso. Ou então a pessoa é punida, o que a gente interpreta como ausência total de perdão, como se fosse um cancelamento absoluto. É verdade, nós separamos as duas coisas em caixas muito diferentes. Mas o texto abraça as duas coisas sem piscar. É como se ele dissesse, olha, eu te perdoo e a prova disso é que eu não desisto de você, mas eu vou te disciplinar pelos seus erros. Como explicar esse duplo movimento sem soar hipócrita? Para a mente moderna isso soa quase como uma contradição lógica insuperável. Mas, se nós conectarmos essa ideia ao quadro maior do caráter divino que vem sendo desenhado desde o começo da nossa análise... Aquela santidade que ama o direito e a equidade, lá nos versículos anteriores. Exatamente essa. Se a gente junta as peças, esse aparente paradoxo se resolve de uma maneira, eu diria, extremamente elegante. Como o comentário resolve isso? O material do Ross destrincha isso perfeitamente. Ele argumenta que Deus perdoa o seu povo, ou seja, ele mantém o compromisso da aliança com eles intacto. Ele não os abandona. O perdão garante a presença dele. Isso. Mas, ao mesmo tempo, ele não é cego e nem indiferente à degradação moral deles. O grande problema, na verdade, é que a nossa cultura atual muitas vezes confunde o perdão autêntico com vista grossa. Confunde com passividade, né? Com passividade ou com uma espécie de amnésia terapêutica que simplesmente ignora todo o dano causado pelo erro. Nós queremos aquele perdão de conveniência, de fast food. O famoso, deixa pra lá e vida que segue. O deixa pra lá sem ter que lidar com a bagunça que a gente mesmo criou no caminho, né? Perfeito. A gente não quer limpar sujeira. E o texto antigo rejeita totalmente essa visão superficial de perdão. O castigo ou a vingança contra os maus atos descritos ali, eles não devem ser lidos como uma retaliação mesquinha, sabe? Não é um ataque de fúria descontrolada. Não é um ataque de pelanca de um tirano cósmico que acordou de mau humor e perdeu a paciência. Segundo a análise detalhada das fontes, precisamos ver essas punições como uma intervenção cirúrgica e com um propósito muito claro. Um propósito de correção. Exato. A disciplina acontece justamente porque o povo foi perdoado e não exterminado. A punição aqui é um meio, uma ferramenta pedagógica para ajudá-los a alcançar um estágio superior de vida. Tem uma frase que o comentarista usa sobre isso que é fantástica. Aquela sobre a excelência moral. Essa mesma.
Ele diz que a punição acontece para que possam ter a alegria da excelência moral cada vez mais profunda. Cara, alegria da excelência moral. Essa frase me prendeu de um jeito que eu não esperava durante a pesquisa. É que junta duas palavras que a gente raramente coloca na mesma frase: alegria e moralidade. Pois é. Então, se a gente puder resumir essa dinâmica maluca aqui, o perdão restaura a ponte, garante que o relacionamento não foi quebrado, O estrado dos pés continua lá, sempre acessível. ele não vira as costas, mas o castigo, as duras consequências que a gente sofre, são o que restaura quem está atravessando a ponte. É a restauração do caráter humano. É a restauração do caráter. É como se essa santidade, por ser tão pura, tão limpa, se recusasse terminantemente a deixar as pessoas estagnadas na lama da sua própria mediocridade, entende? Ela não aceita que você fique pela metade. Ela ama essas pessoas o suficiente para perdoá-las dos maiores atrocidades, mas ao mesmo tempo ela respeita a si própria e respeita essas pessoas também o suficiente para exigir um crescimento real e não tem crescimento real sem a dor da disciplina e das consequências. Nunca tem. E é exatamente por isso que o hino não termina com uma nota sombria ou deprimente, mas repete o mesmo convite vibrante lá adiante. Ele diz: exaltem e prostrem-se diante do seu santo monte. O convite continua de pé. Continua. Mas veja bem a diferença agora no final. Agora quem está ouvindo o texto sabe perfeitamente diante de quem está se prostrando. A ficha caiu. A ficha caiu. Não é um criador alheio, tipo um relojoeiro que deu corda no universo e foi embora cuidar da própria vida. E também não é aquela figura permissiva, né? Não é um avô cósmico bonachão que acha graça de todos os nossos defeitos destrutivos e diz que tá tudo bem. Tá longe de ser isso. É uma autoridade suprema, cuja misericórdia presta uma atenção absurda a cada clamor humano, a cada lágrima, mas cuja santidade exige e ativamente forja uma retidão inabalável dentro de nós. Isso é de uma profundidade incrível. Então, amarrando todas essas pontas que nós exploramos aqui hoje, se a gente pegar a grandiosidade daqueles querubins, o tremor visceral diante da tempestade cósmica. A materialidade daquele templo em Sião. Isso, o templo, a fumaça mística dos 3 mediadores agindo como para-raios e, claro, esse perdão que não abre mão da disciplina rígida. Qual é a grande síntese que levamos hoje de todos esses materiais? Eu diria que a síntese final, que as notas de estudo e a análise rigorosa do Allen P. Ross nos entregam, é nada menos que uma redefinição total sobre o que significa ter poder autêntico. Redefinição total. Sim. Porque hoje em dia nós medimos o poder pela força bruta, pela capacidade de esmagar opositores. Ou pela quantidade de recursos e dinheiro que alguém consegue acumular para se isolar dos problemas do resto do mundo. Como isolamento e domínio. Mas esse documento, com milhares de anos, nos expõe a uma arquitetura de poder radicalmente diferente e milimetricamente equilibrada. Ele descreve uma santidade tão densa e impenetrável que a única resposta física é tremer. E reverenciar. Sim, mas que, ao mesmo tempo, escolhe descer até o nosso chão poeirento e trabalhar ativamente com uma justiça constante no nosso dia a dia. É um poder que suja as mãos. Exatamente. É uma misericórdia que é suficientemente ampla para ouvir os clamores desesperados de quem falha o tempo todo. Combinada, olha só, com uma sabedoria afiada que aplica a disciplina necessária, por mais que doa, para esculpir no ser humano a verdadeira excelência moral. É quase um trabalho de ourives, purificando no fogo. É um modelo de poder que não existe apenas para dominar e subjugar as peças do tabuleiro, mas fundamentalmente para transformar e elevar aqueles que escolhem viver sob ele. Uma transformação profunda, que no fim das contas exige a nossa participação muito ativa e consciente nesse processo todo. Sem dúvida. E isso tudo me faz voltar àquela imagem inicial que nós discutimos no início da nossa análise. Aquela sensação esmagadora de estar diante da formação de uma tempestade colossal. Aquela que faz os joelhos baterem. Isso. Ou de estar lá na beira daquele abismo do Grand Canyon, sentindo aquele tremor físico e inevitável diante de algo incrivelmente maior e mais poderoso do que nós.
se nós levarmos a sério a sabedoria que extraímos hoje desse Salmo 99 e dessas análises teológicas tão ricas, nós começamos a perceber algo transformador. O que seria? Que as tempestades que enfrentamos nas nossas vidas, sabe? Aquelas consequências amargas, difíceis e muitas vezes dolorosas dos nossos próprios atos e escolhas ruins, aquelas que nos fazem tremer nas bases, talvez elas não sejam sinais de que o céu virou as costas para nós. Muito pelo contrário. Exato, muito pelo contrário. Se de acordo com essa tradição milenar que vimos hoje, as punições e as disciplinas mais severas são, na verdade, ferramentas de precisão para alcançarmos uma alegria de excelência moral mais profunda. Isso muda completamente a nossa perspectiva de vida. Muda a forma como a gente enxerga as nossas derrotas, né? Totalmente. Então eu deixo essa provocação para quem está ouvindo. Da próxima vez que qualquer um de nós estiver diante do espelho, lidando com os cacos e as duras consequências dos nossos próprios erros, dos nossos deslizes e teimosias, talvez a gente deva parar de focar apenas no peso esmagador daquela situação horrível. Parar de se vitimizar tanto, talvez. Isso. Talvez devêssemos fazer uma pergunta totalmente diferente a nós mesmos. Será que essa crise toda que eu estou passando é apenas um tropeço cego e aleatório da vida? Ou será que é a própria força do universo se recusando a me deixar confortável na mediocridade, exigindo muito mais de mim e me forçando a subir, com muito esforço e suar, um degrau a mais rumo à minha melhor e mais íntegra versão? É um desafio e tanto, sem dúvida alguma. É um desafio daqueles para se carregar na mente e no coração durante essa semana toda. E, bom, com esse pensamento provocativo, nós fechamos a nossa imersão profunda pelo conteúdo de hoje. Que Deus abençoe todos os ouvintes